Qual é que é? Você vai me seguir no Vou bagulho. pegar pra exemplo, Você irmão. vai me seguir no Tá, bagulho, me mano. seguir pra quê, rapaz? Ô, vida, me segue nas redes sociais. Eu tô com 2 Eita, seguidores. rapaz, papo de boiola, rapaz. Não, é que eu tô com um pouco de seguidor. Por que eu vou te seguir homem, rapaz? Siga mulher, rapaz. Olá, bom, quem nunca na vida passou por um perrengue, né, gente? Que atira a primeira pedra. Vai fazer a galera debochar legal ao som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra! Porque um perrengue refere-se a uma situação de dificuldade, aperto e sufoco. Passei o maior perrengue nessa viagem. Bom, todos nós já passamos por algum perrengue. Pessoas famosas, até pessoas normais como nós e até motorista, isso mesmo. Eu só fiz cerca de 10 viagens como motorista de aplicativo antes de desistir de uma vez. Um casal me fez dirigir por toda a cidade enquanto fazia paradas repentinas para que eu pudesse pegar Pokémon. Não, velho. Ou a pessoa pega o Uber e faz o cara ficar parando toda hora pra pegar Pokémon em aplicativo de celular. É sacanagem, né? Calma que no vídeo de hoje é 18 perrengues que marcaram a lembrança dos motoristas. Ixi, é cada perrengue que você vai ver aqui agora, viu, cara? Nem, cara. Melhor. Tudo salve, família, sendo mais vídeo pra vocês. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. Pra quem não conhece, sou o Cleiton, quando é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa a paulada no like, certo? Ou melhor dizendo, seja primeiro, se você gostar, você se inscreva, porque todos nós já passamos pelo perrengue. Então chama, que é vídeo novo. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre perrengue. Perrengue é o que é? Uma situação de sufoco constrangedora que você já passou. Porque você já passou por algum momento que te deixou constrangido. No sufoco, não já? Quer dizer, às vezes não. Vou começar com esse primeiro perrengue, ainda quando ele estava na faculdade. Ainda quando estava na faculdade, eu estava dirigindo para casa tarde da noite. Então, notei um caminhão me seguindo da rodovia. Pensei que estávamos indo na mesma direção. Mas 80 quilômetros depois, reparei que ainda estava atrás de mim em uma velocidade constante. Fiquei um pouco agitado. 2 horas depois, finalmente cheguei à minha cidade. Eu sabia que algo estava errado. Instantaneamente, entrei em um drive-thru do McDonald's 24 horas para ver se o condutor fazia o mesmo. Ele me seguiu até o estacionamento e, percebendo que entrei na fila do drive-thru, deu meia volta e foi embora. Quando saí do estacionamento do McDonald's, fiquei paranoico, pensando que o caminhão pudesse estar esperando na esquina para me seguir novamente. Felizmente, nunca reapareceu. Então fui para casa. Até hoje ainda não tenho certeza de qual era o problema. Que doideira, né? Pensa bem, você tá voltando da faculdade, indo embora para sua casa, do nada o caminhão começa a te perseguir. Um caminhão? Era caminhão daqueles baús que tem umas capotas atrás? Como é que era? Ou às vezes é o seguinte, né? O caminhão tava fazendo uma mudança. Aí ele achou que o dono era você da mudança. Ou não, ele queria ir pra sua casa pra ele tentar fazer sua mudança, né? Quando você dormisse, olha, que doideira. Mas é bem esquisito mesmo, um caminhão seguindo um carro. Bem louco. Esse próximo perrengue, isso aqui já era de madrugada, cara. De madrugada. Já era de madrugada. Fui buscar um cara e ele me pede para levar até uma balsa que funciona 24 horas por dia. 7 dias por semana. Antes de os aplicativos começarem a mostrar se a viagem seria uma longa ou não. A viagem até lá durava uns 45 minutos. Então ele disse que ele preferia não ir, porque isso significava que não chegaria em casa antes das 4 da manhã. Ele disse que faria valer a pena. Concordei em levá-lo. Chegamos ao local e ele não tinha dinheiro para a balsa. Acabei lhe emprestando dinheiro e ele nem me deu a gorjeta no aplicativo. Nossa senhora, que perrengue, hein? O cara te chama você pra você levar ele lá na balsa. Balsa, pra quem não sabe, gente, o que é balsa? Geralmente nos rios aí, tem as balsas para atravessar você pro outro lado. Que aí você põe o seu carro em cima dessa balsa e você atravessa o rio, certo? E nisso, esse cara que chamou o cara do aplicativo aqui, ele falou que valeria a pena. O cara não queria ir. Aí chega lá o cara do carro, tem que pagar ainda pro cara ainda a viagem. Olha só, nem que perrengue mais chato é esse. Que merda, hein? Próximo aqui, ó, perrengue, ele tem medo de agulhas. Você tem medo de agulha? Tirar sangue? Porque a maioria das crianças tem medo de tirar sangue, né? Tem gente adulto que também tem medo de tirar sangue. Eu tenho muito medo de agulhas. Uma vez, quando era motorista de aplicativo, peguei um estudante de enfermagem. Ele começou a falar alegremente sobre seu dia, que incluía uma descrição muito gráfica e detalhada sobre um tipo de operação. Comecei a me sentir tonto e pedi a ele que parasse com a história, mas ele interpretou como um desafio e começou a falar sobre os detalhes de uma maneira provocativa, mas amigável. Nada que eu disse fazia com que ele parasse. Por fim senti tanta náusea que tive que encostar. Depois que parei, ele disse obrigado e foi embora. Nossa, que bosta. O cara do aplicativo motorista tem náuseas,
tem problemas com agulhas e o cara que ele pegou faz enfermagem. E o cara da enfermagem foi falar pra ele detalhes da cirurgia, da agulha que ele enfiou na pessoa. Aí o cara ficou, ai moço, para que eu tô ficando tonto, eu não posso escutar essas coisas, eu vou encostar o carro. Ai... Eu não sei pra que fazer isso. Esse próximo aqui teve um casal que tentou ter uma viagem de graça. Tive um casal que tentou ter uma viagem de graça no meio do caminho. Os dois tentaram cancelar o passeio como se eu não fosse notar as direções e desapareceram. Eu informei que não poderia levá-los a lugar nenhum se não soubesse para onde eles estavam indo e que eles deveriam retornar à direção. Eles tentaram protestar e exigiram que ainda os levasse para casa, mas eu disse que não ia assumir essa responsabilidade. Acabei deixando o casal ali mesmo. Ai, que casal doido que é esse aí? O cara pede o Uber, entra dentro do carro e fica andando pra lá e pra cá pra não poder pagar a viagem? Ainda queria exigir que o motorista deixasse na porta da casa dele? Ah, nem... Eu tô passada, chocada. Olha só esse perrengue desse motorista. O casal fez ficar ele esperando 5 minutos. Um casal me fez esperar 5 minutos antes de me dizerem que escrevendo deles errado. E que na verdade o local para onde queriam ficava a 1 quarteirão de distância. Eu tentei explicar que se fosse o motorista de aplicativo, eles teriam que cancelar depois de 5 minutos. E os passageiros teriam que pagar pelo cancelamento. O homem me difamou e ainda tentou me chantagear, dizendo que eles simplesmente iriam embora. Eu pisei no freio e virei. E disse para eles saírem do carro. Ele pulou do veículo e sua namorada perguntou o que aconteceu. Ela saiu segundos depois gritando com o namorado. Eles foram cobrados pelo passeio e receberam uma classificação de 1 estrela. Eu tenho que ser legal, mas já tive muitas pessoas rudes no meu carro. Imagino mesmo, viu? O tanto de pessoas rudes, pessoas loucas que esses motoristas devem pegar aí por aí. É doido. Acho que a coisa mais difícil que tem é você lidar com o ser humano. Não me diga. Durante o teste prático, hein? Durante o teste prático aconteceu esse perrengue. Durante o teste prático para obter a carteira de motorista, um estudante começou a chorar quando chegamos ao estacionamento. Perguntei o que ela achava que tinha feito de errado durante o teste. Eu já sabia que ele havia passado. Ela começou a chorar bem alto e disse, tudo, repassei o teste com ela no final e disse que ela passou. Ela ficou chorando o tempo todo, até mesmo de eu ter contado a novidade. Tudo o que ela disse foi ok e foi embora. O caso mais estranho que represenciei até hoje. É estranho mesmo, porque tipo assim, a pessoa vai tirar a carteira de motorista, ela passou e mesmo assim ela falou... E o cara, você passou, mulher, calma, calma, você passou. Ah, não. E aí foi embora. Ai, que massa. A mãe e a tia dele resolveram dar uma volta em Tóquio. Minha tia e minha mãe resolveram dar uma volta em Tóquio, andaram muito e como estavam cansados, resolveram se arriscar e pegaram um táxi para a volta. Pegaram o cartão do hotel e mostraram para o motorista. Ele loucamente falava alguma coisa que ambas, que nunca falaram japonês, nem imaginaram o que seria. Elas insistiram com o cartão e o motorista apenas deu um sorriso, ligou o carro e atravessou a rua e eles estavam de frente ao hotel. Nossa, olha que doido, que perrengue, hein? A mãe e a tia dela pegou o cartão do hotel, que ela nem sabe falar japonês, o motorista só fala japonês. Mostrou pra ele e ele riu. Eu acho que na cabeça dele, ele achou que ela estava chamando ele pra um hotel, hein, gente, pra dar uma brincada. Pensa, olha. E elas pensavam que não era isso. Ah, não. Doideira. Próximo perrengue que ele entrou na estrada rural. Certa vez entrei numa estrada rural através de outro carro e o segui da rodovia rural mais próxima de lá. O segui por cerca de 72 km através de uma pequena cidade e finalmente parei atrás dele no posto de gasolina. Quando saí para abastecer, a garota do carro que eu estava atrás saiu e gritou comigo dizendo, pare de me seguir. Ela não conseguia acreditar que 2 carros pudessem estar indo para a rodovia ao mesmo tempo e eu apenas ri dela. Mas tipo assim, ele não estava te seguindo não, louca. Ele estava apenas indo pôr gasolina, deixa eu estar, hein. Às vezes a gente tem essa paranoia mesmo, quando a gente tá dentro do carro, a gente tem essa mania. Não, será que aquele carro tá me seguindo, gente? Olha lá atrás. É uma coisa meio, né? É. Certa vez tive que destrancar as janelas do carro para o passageiro pegar um ar durante a viagem com um clima de 23 graus. Esse foi o pedido mais desagradável que eu já tive. Tá fazendo frio e a pessoa... Ai, abaixa a janela. Tô com calor. Ah, meu amigo, ela deve que tava com náusea na hora, né? Porque eu pedi pra baixar a janela. Fazendo frio. Que merda, hein? Era 2 da manhã nesse perrengue aqui que aconteceu. Eram 2 da manhã quando eu fui deixar meu amigo na casa dele. Uma van branca sem identificação estava parada em um cruzamento onde havia um sinal de pare. E piscou as luzes para eu prosseguir, embora eu estivesse lá sabe lá quanto tempo. O motorista do outro carro começou a me seguir, dirigia em círculo pela vizinhança. Eventualmente comecei a passar os sinais de pare, coisa que outro motorista também fez. Basicamente fui perseguido por uns bons 15 minutos. Até que outro carro avançou em direção diferente da minha, espero que tenha sido apenas uma brincadeira. Maria, pensa, o cara tá dando seta, vai, e o cara seguindo ele. Eita Maria, hein, credo, e se for de noite então, hein?
Ixi, aí que ele gela até o fiofó dele, não passa nem Wi-Fi. Porra! Esse perrengue que não era motorista, não era ele? Eu, a motorista, mas meu namorado estava saindo de um casamento que ele aconteceu em um local que ficava a cerca de 3 horas de casa. Enquanto passávamos pelas estradas escuras do interior para voltar para a cidade, eu estava meio cochilando e me lembro de apertar os olhos porque parecia haver faróis brilhantes nos iluminando. Meu namorado que estava dirigindo começou a gritar de uma forma tão profunda que o deixou rouco e desviou nosso carro bruscamente para o lado da estrada. Quando em uma vala eu acordei e perguntei: "Você está bem?" Ele disse que viu um caminhão no escuro vindo a toda velocidade em nossa direção. Olhei para trás, não havia sinal de caminhão ou qualquer outro tipo de veículo na estrada ou qualquer luz de faróis de caminhões, mas ele estava tremendo. Inicialmente ignorei porque talvez eu tivesse adormecido ao volante, o que já é assustador, por isso só estávamos em uma estrada estreita, não havia como um caminhão enorme passar por nós, sem bater no nosso carro, e ainda jura que vi um caminhão enorme vindo em nossa direção. No entanto, eu me lembro de uma enxurrada de faróis ferindo meus olhos semicocos, poucos antes do meu namorado entrar em pânico. Credo, hein? Pensa, o namorado dela deve ter dormido no volante, porque ela vendo luzes, viu o caminhão, que é muito perigoso. Geralmente quando você viaja à noite, você começa a ver coisas de noite, viu? É perigoso, tem que tomar muito cuidado. Que perrengue doido é esse, hein? Tá doido? Bem louco. Próximo perrengue aqui, ó, enquanto ele dirigia pra casa. Enquanto dirigia pra casa do trabalho, às 3 da manhã, durante uma tempestade, vi uma figura quase pular em cima do meu carro. Não avistei nenhum outro veículo, nenhuma outra pessoa no pequeno barranco entre a rodovia e a floresta. Virei na saída mais próxima, mas levei 10 minutos para voltar e não vi ninguém. Liguei para o número de emergência e pedi que verificasse. Depois que passei pela segunda vez, quem sabe o que aconteceu, mas ainda assim foi uma situação estranha. Gostaria de ter sido presença do espírito para pisar no fundo do freio e parar. Maria, presença de espírito? Cê tá doido? Que perrengue mais assustador que é esse? Do nada, espírito, Esse próximo perrengue aqui, estavam voltando pra casa. Ele e 2 amigos estavam voltando para a casa de 2 amigos. Era janeiro, estava frio, também era quase 2 da manhã. De qualquer forma, eu estava passando por uma escola que tem uma área de recreação para crianças dos fundos. Não dava a ver muito, mas era possível ver um balanço, um dos balanços estava se movendo. Isso chamou minha atenção. Vi um jovem sozinho nesse balanço às 2 da manhã. Duvido que ela tivesse mais de 13 anos e estava vestida de rigor para o frio. Eu diminui a velocidade para dar uma boa olhada e ela percebeu, mas apenas olhou para a frente. Naturalmente, meus amigos e eu ficamos nos perguntando: por que essa garota estava ali sozinha de madrugada? Saímos do carro e falamos com a garota, não chamamos a polícia. No entanto, não faço ideia se eles realmente verificaram se viram algo. É bem estranho, viu? Você tá com seus amigos dentro do carro, do nada você vê uma menina balançando um balanço lá 2 horas da manhã? Você tá louco, meu amigo? Que perrengue é esse? Meu pai que estava dirigindo e meu tio que estava dormindo no lugar do passageiro passaram por um cemitério do ano de 1600. Ele foi forçado para dirigir por causa de uma luz branca ofuscamente, muito mais forte do que o carro com os faróis acesos. Ao mesmo tempo, meu tio foi acordado pela luz, exceto que ele conseguiu ver um cavalo branco e um cavaleiro atravessando a estrada. Eita lá vai, Maria, de madrugada, em frente ao cemitério, viu umas luzes brancas e um cavaleiro branco passando. Ai, menina, ai, tá doido. Eu tô passada, chocada. Naquele momento, ele estava voltando da praia pra casa, né, gente? Chega, final de tarde, o sol já baixou, vamos pra casa. Eu estava voltando da praia para casa à noite. Entrei em uma longa faixa reta com árvores que se protegiam sobre a estrada de cada lado. Enquanto dirigia, percebi um movimento em 2 árvores do meu lado da estrada, cerca de 30 metros na minha frente. Antes que a frase "por que a árvore está se mexendo" passasse pela minha cabeça, algo caiu de lá. Eu imediatamente desviei quando estava prestes a passar. Essa coisa atinge o solo, bem na linha branca. Eu freiei fazendo com que ali havia caído ficasse totalmente iluminado pelos faróis do meu carro. Era um homem. Ainda estava segurando o galho que aparentemente estava tentando pegar enquanto escalava a árvore. Não parei para ter certeza de que ele estava bem, porque lá ali veio uma lição pública. E eu não sabia o que o cara que sobe em árvores à noite faria comigo se eu chegasse perto. Parei de um posto de gasolina a alguns quilômetros da estrada e liguei para a polícia e depois para minha mãe para contar a história, porque alguém precisava ouvir. Tem um cara de madrugada em cima da árvore, cai dela, e você não ajuda ele não, vai embora. Ela ficou com medo, né? Vai que ele queria fazer alguma coisa com ela de madrugada, né? Porque não é certo, é uma pessoa de cima da árvore, de madrugada. Bem louco. Esse próximo perrengue aqui, durante uma viagem pelo país. Durante uma viagem pelo país, estava dirigindo à noite sozinho uma estrada cujo limite a velocidade era muito alto. À meia-noite não havia nenhum outro carro por perto. De repente, vejo centenas de reflexos de olhos. Acontece que eram centenas de coelhos relaxando por todas as laterais da estrada. Eu realmente amo coelhos, então foi incrível ver algo assim. Mas depois comecei a ficar assustado, porque havia muitos deles, e isso continuou por alguns quilômetros e diminuiu a velocidade para evitar bater neles.
E do nada não tinha mais nenhum coelho, a estrada voltou ao normal. Tá é doido, hein? Pensa. Você tá no meio da estrada, começa a ver uns coelhos do lado e lá na frente os coelhos somem. Pelo amor de Deus, filho. Eu não vou voltar pra essa estrada mais. Tá doido? Eu estava voltando na apresentação no final de fevereiro de 2012 por volta das 10 horas da noite ou 10h30. Havia neve por toda parte, o céu estava extremamente limpo, com estrelas brilhantes, etc. De repente surgiu um enorme flash de luz azul que iluminou todo o horizonte, como uma luz de emergência azul, mas imensamente mais forte. Um meteoro caiu e bem do nada. Um meteoro iluminando tudo. Você que é motorista, você que já passou por algum perrengue, você que já foi em alguma viagem de carro, comentem aqui se você já passou por alguma situação constrangedora. Então é isso aí, né, família? Esse aqui foi mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já gostou? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa pra lá, um like, compartilha pra todo mundo. E deixa aqui nos comentários o que você achou, sua opinião é muito importante. E segue aqui nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, eu for mais perto de vocês, seguidores, o que eu faço. Falou pra vocês, até o próximo vídeo, tamo junto. É nóis, né? Tchau.